Bom, então, em continuidade à apresentação anterior, a gente falava na via certa, em relação à via certa, a compatibilidade do medicamento com a via, do diluente com a via e dos produtos que são utilizados, se o medicamento combina com os produtos que nós vamos utilizar. Falamos também da questão da necessidade da gente administrar o medicamento de acordo com a forma farmacêutica para a qual ele foi criada, né? É para a via indicada. Então, se é um medicamento que é para começar a sua ação ativado pelas amilases ou pelas enzimas gástricas, provavelmente a absorção do odenal será diferente, né? Então, nós temos que nos atentar a tudo isso e esclarecer as dúvidas com o nosso enfermeiro, com o nosso médico prescritor e com o nosso farmacêutico. Não é à toa que nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar e temos essas pessoas. Agora, uma coisa, pessoal, isso tem que ser feito previamente à administração do medicamento. Não é lá depois, na hora do descanso, na hora do café, olha, eu fiz uma medicação hoje, fiquei na dúvida. Não, né? Vamos nos posicionar de forma a antever os problemas, a prevenir e evitar esses problemas. Então, dúvidas antes de fazer, ok? Um sexto certo, a importância da monitorização. Vamos fechar uma coisa aqui, ó. A gente precisa conhecer o medicamento para administrar. A gente fala isso lá na primeira aula de administração de medicamentos no curso de graduação, a gente trata isso lá no curso técnico. Nós não podemos negligenciar de forma alguma nesse quesito. Eu preciso conhecer o medicamento, o seu efeito terapêutico, o seu efeito colateral e os seus efeitos, potenciais efeitos adversos, tá? Então, não conheço o medicamento, solicita ao prescritor, ao farmacêutico, ao enfermeiro, antes de fazer, tá bom? Vale a pena a gente mencionar um caso que foi muito divulgado na mídia recentemente, no município aqui da nossa macro-região, em que uma funcionária técnica de enfermagem, numa instituição, administrou um medicamento que era na via intratecal, ela fez endovenoso, e a paciente foi a óbito, né, numa unidade de pronto atendimento aqui da região. Medicamento intratecal, feito somente por anestesista. Se a gente for olhar com os olhos da gestão da qualidade, como é que esse medicamento anestésico foi parar num pronto atendimento? E é um anestésico não de ação central, mas de ação periférica, né, na coluna vertebral. Então, esse medicamento foi para lá, quem levou, como é que dilui. O fato é que a paciente foi a óbito, e nós aí temos duas vítimas. Nós temos uma paciente que morreu e nós temos uma colaboradora que vai carregar esse erro para o resto da vida dela, né? A gente precisa muito estar atento. E, segundo as investigações que foram feitas no decorrer aí do processo de análise desse evento, ela não teria perguntado, ela ficou na dúvida, ela estranhou o nome do medicamento, porque não era um medicamento que ela nunca, era uma coisa que ela não conhecia, mas ela ficou com receio de perguntar, porque sabe Deus por quê, na verdade, né? São só conjecturas a respeito dessa investigação. Então, dúvida não é vergonha, gente. Dúvida é requisito de segurança para nós, profissionais, e para os pacientes, ok? Temos que conhecer o medicamento, se não conhecemos, perguntamos para quem conhece. Manter o paciente sob o nosso cuidado o quanto for possível. Aí vocês vão dizer para mim, é porque você não conhece a minha sala de medicação, é alucinante trabalhar naquele lugar. Ok, tem como deixar essa pessoa em algum outro lugar, que seja por 5, por 10 minutos, depende da via, né? Na via endovenosa, ação imediata, via intramuscular, absorção rápida, né? E subcutânea, ação já com um pouquinho de tempo mais estendido. Então,
O quanto for possível, deixa esta pessoa dentro do serviço de saúde. Isso é o ideal, são as melhores práticas, tá bom? Observar cuidadosamente o paciente para ver se ele teve o efeito desejado. A gente precisa saber o que que é efeito terapêutico ou efeito desejado do medicamento. A gente precisa saber o que que é efeito colateral, ou seja, ele atua, ele baixa a temperatura, mas ele causa sudorese. Ele abaixa a pressão arterial, mas ele pode ter um pouco de cefaleia. Ele tem um efeito hipotensor, mas ele pode causar uma certa tosse. Então, isso é o efeito colateral, aquele que é conhecido do medicamento. E a gente ainda tem os efeitos adversos, que a gente sabe que se infundir muito rápido, vomita, né, causa náusea e vômito, que a gente sabe que se ele for infundido rapidamente, ele causa uma toxicidade hepática, uma toxicidade renal, tá? E outros eventos que não foram detectados nos estudos clínicos com esse fármaco. Então, acompanhe a velocidade de infusão, acompanhe a permeabilidade do acesso, ok? Se for o caso, né, se a gente estiver falando de acesso venoso, porque a gente pode deixar de fazer a via endovenosa e passar a fazer a via subcutânea. E aí a gente tem dano no tecido subcutâneo, a gente tem velocidade de absorção completamente alterada, então a permeabilidade do acesso é requisito necessário, de primeira ordem, na monitorização. A gente tem que ficar atento à ação do medicamento. Será que ele teve a ação certa, a resposta certa? Registrar tudo em prontuário, tá? E informar ao prescritor qualquer coisa que seja diferente daquilo que é esperado para o medicamento. Então, eu tenho que saber o que é o esperado para conseguir identificar aquilo que é diferente do efeito terapêutico. Nunca desconsidere relato do paciente ou da família. Os relatos do paciente e do acompanhante, seja ele familiar ou outra pessoa que esteja acompanhando o paciente, sempre têm que ser considerados. Olha, não estou acostumada a tomar esse medicamento, não costuma arder. Esse comprimido eu não tomo nesse horário, mas o que eu tomo nesse horário é um comprimidinho branquinho, não é esse rosinha. Fica sempre atento, tá bom? É importante a gente ilustrar bastante casos assim para fixação, né? Mas a gente tem um caso que foi muito divulgado fora do Brasil, para quem estuda segurança do paciente já ouviu falar, da mãe que estava alertando, a criança está tá desidratada. Da onde a mãe tirou isso? Porque a criança estava tentando beber água do banho. E o pessoal, não, mãe, ela tem não pode receber volume, o medicamento não tinham se atentado ao efeito do medicamento que a criança estava usando. E a mãe falando, essa criança está desidratada, essa criança está desidratada, e aí houve todo um desdobramento. Quer dizer, estou só dando esse exemplo para gravar no subconsciente nosso. O familiar conhece, o acompanhante conhece, o próprio paciente se conhece, né? Efeitos colaterais e adversos, conhecidos ou não, sempre devem ser registrados, ok? Um outro certo que a gente trabalha bastante, a validade do medicamento. Claro, antes de preparar, a gente tem que olhar a validade, evidentemente, isso aí é condição básica, né? Nunca administrar uma medicação vencida, nunca, tá? Estabelecer uma rotina de verificação e de controle de validade no nosso posto, numa parceria com a farmácia, tá? Isso tem que ser um hábito, isso tem que ser uma coisa tão habitual quanto tomar água, quanto fazer o registro de entrada e saída do nosso local de trabalho. E, de novo, pessoal, nós temos que ter acesso rápido a uma tabela de estabilidade de fármaco após diluição. A gente tem a tabela de medicamentos padronizados com acesso rápido e uma tabela de diluição de estabilidade do fármaco após diluição. Isso é muito interessante para quimioterápico, para antibiótico ou qualquer medicação que a gente faça uso com diluições coletivas. A própria solução fisiológica que fica aberta ali para diluição, tá? E outros medicamentos. Soroterapia tem validade, né? A gente ficar muito atento à soroterapia. Vencida, retirar, tá? Ah, mas está acabando, retirar. Está vencida, ok?
Isso para validade, né? Orientação em relação à abordagem certa. Orientação certa, abordagem certa. Primeiro passo, pensando que a gente tem que fazer a orientação correta ao cliente, ao paciente. O primeiro passo é dizer o que está sendo feito. Qual é a via e qual é a principal ação do medicamento e de que forma essa administração irá ocorrer. Isso é um direito do paciente. Com o advento aí da vacinação em massa, no contexto aí da pandemia de Covid-19, nós, infelizmente, presenciamos atos criminosos em que não era administrado, funciona e retira sem injetar, e outras coisas que nos levaram a toda a maciça população de enfermagem que trabalha corretamente a provar que a gente está fazendo a coisa certa, a provar que a gente está fazendo o medicamento, a dose, etc. Quando, na verdade, isso é direito do paciente. Não somente para vacina, mas para qualquer medicamento. Ele tem que ver que foi feito, ver que foi administrado, ver qual foi a dose, saber qual é o medicamento, saber o efeito desse medicamento, tá bom? Medicamentos que necessitem da colaboração do cliente, por exemplo, uma sublingual, a explicação tem que ser muito bem feita. Tenta segurar debaixo da língua, não pode engolir o comprimidinho, deixa ele derreter embaixo da língua, por exemplo, tá? Falar sempre de forma clara e objetiva, isso também é uma lei universal para a enfermagem, né? A gente tem que falar a linguagem que a pessoa entenda. Não é nenhuma outra, nem técnica, nem científica, nem operacional. Mas a gente tem que falar a língua do paciente, aquilo que ele vai entender, tá bom? E ter o domínio da técnica. Dominar a técnica que você vai executar. É uma ventroglútea, eu tenho que dominar a delimitação da área, tem que conhecer se dói pouco, se dói muito, qual é a vivência dos pacientes que estão habituados com aquela via de administração, e conhecendo o medicamento para ter argumento em relação à qualidade da absorção, por que aquele músculo, qual é o efeito desejado, qual é o efeito colateral, por que a gente já não usa mais a dorsoglútea, né, a região dorsoglútea, e a gente trabalha com o glúteo médio na ventroglútea, né? Por que as vacinas na criança, a gente tem aquela questão de fazer duas posições, uma mais proximal e uma mais distal, num determinado momento lá para aplicação de duas vacinas, por que uma é sempre do direito, a outra é sempre do esquerdo? Isso é direito do paciente e no caso aí dos acompanhantes das crianças, dos bebês, conhecerem, e a gente tem que dominar a técnica para saber justificar para o paciente. O descarte correto, pessoal. Nós temos um programa de gerenciamento de resíduos nas nossas instituições, que é exigido em legislação. Verificar essas orientações, primeiro da instituição, do programa de gerenciamento de resíduos da instituição, e segundo, a orientação do fabricante. A gente tem que respeitar o descarte, por exemplo, do antibiótico, por exemplo, do quimioterápico, em local específico para descarte do químico, que já está disponível nas instituições, em grande parte das instituições. A gente precisa respeitar o uso correto do descarte, do recipiente de descarte de pérfuro. Ele tem uma linha limite. E aí, a gente precisa respeitar essa linha limite, tá? Nossa, Juliana, até você falando disso, pois é, até eu falando disso, né? Numa atualização sobre a administração correta, tem o descarte correto também. No preparo, pessoal, não aerolizar medicamento, não fazer fumaça de produto químico, fazer fumaça, aerolização, fazer aerosol de produto químico, porque a gente está respirando aquilo, tá? Ao tirar a seringa, ao tirar o ar da seringa, então eu aspiro o medicamento, posiciono ela verticalmente e vou nivelar e tirar o ar, a agulha protegida pela tampa. Eu convido vocês a olhar para o teto da pia de medicação. Para na frente da pia de medicação e olha para o teto. Vê como está o teto da sua sala de preparo de medicação. Aí depois você vai entender se você tem aspirado, trabalhado no ambiente em que você aspira aerosóis químicos. Tomem cuidado com isso, tá? E na diluição do liofilizado, do poliofilizado,
se possível, manter a agulha ali dentro e fazer a diluição sem retirar a agulha, para diminuir a quantidade de vezes que a gente introduz e retira, porque por ter pressão positiva dentro dos frascos do poliofilizado, esse residual químico pode vir para nós, para nossa face, para o nosso rosto, ok? Então, vamos lembrar lá. Onde a gente descarta os itens, solução residual, o restante que não foi infundido, onde que a gente descarta? Eu esvazio o saco de soro, né? O saco, embalagem de soro, coloco tudo aquilo, tem um descarte específico. Fiquem atentos ao programa de gerenciamento. Registro correto, pessoal. O registro da administração de medicamentos é instrumento fundamental, fundamental, para nossa segurança, para a segurança do paciente e para a continuidade do tratamento. A gente tem que checar em 2 locais. Na prescrição, o horário da administração, checar de forma clara, com aquele check que é indicado pelo Corém, e assinar fora do horário. Ou seja, a gente checa e assina de tal forma que a hora fique visual. Então, é errado a gente rabiscar o horário, é errado a gente escrever o nome da gente em cima do númerozinho 22, 8, 22, etc. A gente faz o check em cima do horário, rubrica o nosso nome logo acima, e aí a gente carimba e assina com segurança numa área do impresso que seja destinada para essa finalidade, de tal forma que o horário fique legível. Isso é uma questão legal, tá? Na anotação de enfermagem, a gente registra o medicamento administrado e, principalmente, justifique os adiantamentos, os adiamentos, os cancelamentos, as medicações boladas, os casos de desabastecimento, a recusa do paciente, isso tem que estar registrado. E, por fim, registre eventos adversos, registre efeitos colaterais no medicamento, ok? Ocorreu um evento adverso na presença ali, na iminência da administração. Eu acabei de administrar, observo um evento adverso. A gente tem que notificar imediatamente a gerência de risco, o núcleo de segurança, ou a farmacovigilância, ou o nosso superior imediato. E depois a gente tem que investigar, aí quem for de direito na instituição, investigar a ocorrência, tá? A Anvisa soltou, agora no final de 2021, um alerta sobre medicamentos rotulados em outros idiomas, né? Estava direcionado um pouco com o kit intubação, tem um pouco a ver com algumas vacinas, tá? Mas isso serve para a vida, né? A gente tem que ter bastante perspicácia para pegar esses exemplos e transferi-los para a nossa vida. Então, aconteceu, notifico imediatamente. Vocês viram agora, há dias atrás, uma colaboradora da sala de vacinas que aplicou uma vacina errada na criança, ela comunicou imediatamente. Então, o médico gerente da unidade dela saiu em defesa dela nos jornais, inclusive eu assisti uma reportagem do médico defendendo a colaboradora, a mãe da criança agradecendo a colaboradora de enfermagem por ter identificado e comunicado imediatamente e tomado providências imediatamente. Então, isso faz toda a diferença, porque somos humanos, somos falíveis, né? Então, ocorreu um evento adverso, ocorreu um erro ali, ou um erro ou um evento adverso, ou as duas coisas, notifica imediatamente e depois procedam com a investigação. Tá bom? E nesse alerta da Anvisa em relação aos importados, a Anvisa diz o seguinte: na ocorrência de quaisquer eventos adversos, incluindo o erro de medicação e near miss, aqueles quase erros no sistema Vigimed, que tem
tem o link no próprio site da Notivisa, os desvios de qualidade, ou seja, a gente percebeu que não está sedando, a gente está fazendo esse medicamento, ele não está sedando, a gente está fazendo tal medicamento, parece que não está obtendo resposta. Existe uma área específica no Notivisa para isso, e caso a instituição de saúde não tenha um serviço de farmacovigilância ou um gerente de unidade, o profissional deve notificar diretamente para a Anvisa, tá bem? E aí a gente caminha, então, para o final da nossa conversa aqui, sobre a ética na administração de medicamentos. Reconhecer o erro e comunicar o médico, o prescritor e o enfermeiro de forma verbal, inclusive registrar que houve, isso é fundamental, isso é preditivo, tá? Para a questão ética, se isso for parar no fórum ético, num julgamento ético, com certeza o profissional estará bem respaldado se houver essa comunicação imediata. Recusar administrar medicação que aparentemente esteja errada ou não razoável para o caso, ou ainda que você desconheça. Recuse-se a administrar e acione imediatamente um profissional enfermeiro que responda ali pelo plantão, acione o médico prescritor e resolva isso com ética, com profissionalismo, ok? Controlar narcóticos e psicotrópicos nos armários, com chaves, com cadeados, com controle rigoroso, de preferência no poder da farmácia, sempre que possível, que é um lugar que em tese tem um controle maior, né? E que tem um acesso mais restrito. Confira esses narcóticos, esses psicotrópicos ao final de cada plantão, isso é um requisito de segurança para nós, para os nossos colegas, para os nossos pacientes, para a sociedade em geral. Administrar somente após prescrição e preenchimento de receituário, quando for o caso. Muito cuidado com a ordem verbal, muito cuidado com a ordem verbal, muito, tá? A ordem verbal, ela é justificada no atendimento de parada cardiorrespiratória e de emergências clínicas, com registro imediatamente após ao atendimento. Caso contrário, a ordem verbal fica extremamente fragilizada, tá bem? O paciente tem direito à recusa. Ele pode sim recusar a medicação e a nós cabe explicar, educar, e se essa recusa se mantiver, aí a gente documenta. O paciente tem direito de saber a indicação da medicação que ele está tomando, dos efeitos colaterais. Toda medicação ministrada tem que ser imediatamente checada, não caiam na cilada de checar no final do plantão, isso é de extremo perigo, porque você já não lembra mais se você fez 100 miligramas, 200 miligramas, né, no final de um plantão. Então, anda com a prescrição, já faz, já checa. E a medicação não ministrada por qualquer motivo deve ser circulada, documentada. Se ela não for diluída, devolvida para a farmácia. Uma vez diluída, desprezada em local pertinente. O sono tranquilo é o resultado de nossas boas ações. O nosso dever cumprido e o nosso sono tranquilo não tem preço. E eu desejo que vocês tenham sono tranquilo, tenham paz para trabalhar, serenidade para trabalhar, sobretudo nesse momento em que ainda vivemos um caminho árduo de luta, né, contra a pandemia e contra todos os desdobramentos que a pandemia trouxe para a gente. A vocês todos, o meu muito obrigada e eu desejo um sono tranquilo. Obrigada, deixo meu e-mail. Um grande abraço para todos.